Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é licenciada em Educação Artística pela Faculdade de Educação Musical do Paraná e com habilitação plena pela Faculdade de Artes do Paraná. Graduada em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná e pós-graduada em Arte-Terapia pela Faculdade ITECNI de Cascavel. E dentre as exposições coletivas, das quais já participou, evidencia-se a Universo 9, que aconteceu no Museu Municipal de Arte de Curitiba, nesse ano, em 2022, com o tema A Menina e o Amor, um percurso de análise em cores e letras, que também contou com um livro com o mesmo tema e que a gente pode encontrar no site da artista, que depois a gente vai passar aqui para vocês. E ela dedicou-se a cursos e qualificações em psicanálise desde 1999. E atualmente assiste a seminários mensais transmitidos pela Seção Sul de Escola Brasileira de Psicanálise. Então fica a dica aí. E estamos aqui com a Ângela Mugiati. Ângela, que legal que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre o seu trabalho hoje. Eu estou muito curiosa para ver tudo que você tem para escutar, tudo que você tem para dizer sobre a arte e essa relação com a psicanálise também. Então, agradeço muito e acho que a gente pode começar, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é: quem é a Ângela Mugiati? Olá, Ana. Eu que agradeço por esse espaço, por estar aqui com você, por estarmos conversando. Então, Ângela Mugiati é uma pessoa que se descobriu com a arte. E a conjugação do meu processo de análise com a arte que me levou a ser o que eu sou. Então, no livro que eu escrevi, eu me nomeio como arteira, a que faz arte, a que pega o passado, torce e revira, e dele faz um presente ao pé da letra. Então, essa descoberta, né, da arteira, do meu processo de análise, do meu retorno às artes, foi para mim algo bem importante. Bacana, Ângela. E eu queria saber o que que fez e o que faz você se interessar pelas artes? Desenhar, mas um desenho livre. Então, em criança, a mãe sempre brincava: não deixe nenhum papel, nenhum lápis perto da Ângela, porque é um perigo. Documento, então, nem pensar. Então, eu sempre estava às voltas com papel, com lápis de cor, giz, mas o meu interesse sempre foi pelo desenho livre. E foi pelo desenho livre que nunca deixei de fazê-lo, mas eu me aproximei da arte e fiz a faculdade de artes, comecei a pintar, desenvolver um trabalho, mas eu tive que parar porque eu não consegui dar continuidade. E na faculdade de artes mesmo foi quando eu tive uma grade de disciplina da psicologia de psicologia. E me apresentado o filme de Freud, Além da Alma, que eu me apaixonei pelo filme, assisti várias vezes. Foi quando eu também comecei a frequentar os cursos de psicanálise e me submeti ao processo analítico. Por que eu estou falando isso? Porque se eu interrompi esse processo que eu estava tendo com a arte, por não poder, por estar num momento difícil, foi através da arte que eu pude retornar, através do meu processo de análise, que eu pude retornar para a arte. E o desenho que me fez avançar no meu processo de análise. Então, foi uma junção bem bacana, bem legal que aconteceu na minha vida, que culminou com essa exposição que você citou aí, que aconteceu no MUMA, com o tema A Menina e o Amor, um percurso de análise em cores e letras. Maravilha, Ângela. Acho que a gente pode, então, ver um pouco desse trabalho. Você mostra para a gente? Vamos lá, então. Vou dizer assim que eu passei por várias fases na pintura, né, que foram, na verdade, eu sempre me interessei pelo abstrato, e tive alguns orientadores que me ajudaram muito nesse processo, né? Então, eu tenho aqui essas telas,
Eu gostava, nesse período, de telas grandes, como essa aqui também. Passei por um período do preto e do branco. Então, eu fui assim passando por várias fases dentro da minha pintura. Eu peguei algumas que retratam nessas fases. Passei por um período também de muita tinta na tela, como esse caso aqui, um pouco também de transparência, aqui também essa. A tinta a óleo, também gostei muito de trabalhar com a tinta a óleo. E eu chegou no momento em que eu senti necessidade de fazer, de estudar desenho mesmo, sabe? Então, eu fiquei praticamente 2 anos desenhando, aqui está um desenho, e me submeti às aulas de desenho de novo, fora as que eu tinha tido na faculdade, e foram assim, esses últimos anos foram apenas desenhando, praticamente só desenhando. Aqui é um desenho com um pouquinho de tinta. Aqui depois passei aqui com tinta acrílica, com giz a óleo. E então, aqui está assim, é um livro que eu falei para você, que é o livro e o projeto que foi apresentado no MUMA, que é A Menina e o Amor, um percurso de análise em cores e letras. Então, eu vou para cima do livro, de como ele foi feito, ou do projeto também que ficou exposto no MUMA, que é assim: ao amor, tão importante na vida de uma menina. De seu pai recebeu o seu nome, vindo de um livro que conta a vida de uma enfermeira, que trata as feridas da guerra e vive uma história de amor. Porém, a pequena menina sente-se desorientada em seu ser feminino. Não encontra em sua mãe respostas, nem seu amor lhe é suficiente. Busca em seu pai um abrigo e o amor que lhe falta. No entanto, não contou que seu castelo de areia desmoronasse. Então, Ana, aqui esse foi o comecinho do livro, do projeto que foi exposto. E aqui, se alguém tiver curiosidade em conhecer o livro, ele está online para quem quiser, tiver interesse em conhecê-lo. Maravilha, Ângela. Eu sei que esse seu trabalho, né, como você falou inicialmente, ele foi muito pautado nas sessões de análise que você desenvolvia, e você usou as imagens como um modo de relembrar de fatos, e como um modo de autoconhecimento também, né? Eu queria que você, se você quiser, se você puder falar um pouco desse processo para a gente, assim, dessa relação que você teve no seu processo de autoconhecimento com as imagens. Então, foi uma feliz coincidência, assim, de eu ter, dentro do meu processo de análise, ter sido acolhido o meu desenho, como treinadora que me instigou quanto a isso, me provocou. Então, foram situações muito pontuais, né? E que eu cheguei no consultório da analista com um desenho muito precário, muito primitivo, assim, muito tímido, e ela me provocou para que eu levasse mais desenhos, né? E aquilo para mim foi muito bom, porque veio ao encontro do que eu sempre gostei de fazer, né? Que é esse desenho livre, que você solta as linhas no papel, você joga, né? Você pode misturar as tintas ou um lápis de cor, com o que você quiser jogar, e de repente aquilo começa a aparecer alguma forma. E é essa forma que é uma formação inconsciente, assim como o sonho é importante ser levado para análise, o desenho também, porque ele simplesmente nos escancara. É algo impressionante o que o desenho faz. Então, muitas das coisas assim que eu trabalhei na análise e que eu fiz no desenho foi que me fez avançar na própria análise. Então,
é algo assim que eu percebi que quando eu estava desenhando, muitas vezes, eu tinha que parar, porque de repente, eu fazia algo, não sabia nem por quê, que aquilo me incomodava. Então, eu tinha que tomar um pouco de distância, dar um tempo para voltar, para continuar. E aquilo ia se formando. E quando eu chegava em análise para trabalhar o que eu tinha feito, era uma coisa assim muito, muito boa para mim e enriquecedora mesmo. Então, eu considero o desenho assim uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira, porque ele faz parte, sempre fez de mim, né? Tem muito da pintura, mas a pintura é de outra ordem, mas ela também é importante para mim. Então, você falou do desenho, né, dessa parte com o processo analítico. É muito bom. Aqueles que tiverem oportunidade né, possibilitar que isso faça parte da análise é muito enriquecedor mesmo. Uhum. Nossa, é incrível ver como, através de um exemplo real, a imagem realmente contribui para esse processo de cura mesmo, né? Do Uhum. autoconhecimento também. Eu acho incrível essa sua história e, e muito bonita também, né? Quando a gente se depara com um livro, assim, e com as imagens que estão contidas ali e com a, a própria escrita, assim, né? Eu acho que é Uhum. comum a gente se identificar com algumas coisas, assim, e, de certa forma, a observação do livro e das imagens faz com que a gente também passe um pouco por esse mesmo processo, né? De uma forma um pouco mais indireta, assim. Uhum. Mas Então, uma coisa assim, interessante também quanto ao desenho, porque a palavra, ela tem uma censura, né? Nós nos censuramos ao falar, tal. Tanto é que na análise os atos falhos é que são acolhidos porque são importantes, né? A imagem, ela escapa à censura. Isso que é valioso. Ela escapa. Então, ao mesmo tempo, eu senti algumas resistências quando eu vi aquilo se formando, mas já estava lá no papel, entende? É entendi. uma coisa, ela escapa. Interessante, incrível. Uhum. Como se o conteúdo fosse mais direto com a imagem, né? Não tem, a gente não tem Uhum. como criar barreiras nessa relação entre É. imagem e o nosso ser mesmo, né? Uhum. É, E outra coisa interessante é que o desenho livre é como o sonho. O sonho, ele vem disfarçado para não ser reconhecido. Tanto é que ele precisa ser palavreado para que ele tenha importância, né, no significado. O desenho livre, muitas vezes, também vem disfarçado, mas está lá. Ele está escancarado. Depois você fala, nossa, realmente está muito escancarado. Mas ele precisa ser palavreado, principalmente quanto aos enigmas. Cada um tem, né, a estrutura neurótica tem os seus enigmas, então ele precisa ser palavreado e é uma construção realmente que se faz em análise e é bem interessante. maravilha, Ângela. Bom, então fica a dica aí, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, com uma maior profundidade, o trabalho da Ângela, esse livro. A gente vai deixar o site ali na descrição, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês acessem e conheçam esse livro que está disponibilizado ali. E agradeço você, Ângela, pela participação aqui no nosso canal, por apresentar essa, essa profundidade mesmo que tem tanto no seu trabalho quanto em relação a esse seu processo pessoal. Acho muito instigante ver a relação que a vida do artista tem com a sua produção artística também, né? Nessa fusão assim entre pessoa e obra. Não é em todos os casos que isso acontece, né? Tem vários tipos de produção nas artes, mas esse modo não deixa de ser muito interessante e para deixar nítida essa potência que a imagem tem
em relação Uhum. aos seres humanos, né? Em relação a nós, assim. Então, ela não vai atingir só os nossos olhos, né? Mas ela vai atingir a nossa alma também. Então, Sim. eu acho que você falar sobre o seu processo e ter feito do seu processo a sua obra, eu acho que deixa essa mensagem bem clara, assim. Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Eu Angela? quero agradecer a você por esse espaço. Foi muito bom estar aqui com você, Ana, colocando todas, né, todo esse meu percurso, as imagens. Eu agradeço. Obrigada, Angela. Eu agradeço muito também. E parabéns pelo seu trabalho. E agradeço também o pessoal que assistiu aqui. Um beijão para todo mundo e até logo. Tchau, tchau.